Olá, jovens! Que ressaca é essa que nós tivemos? Uma vitória de mais de 6 milhões de votos e a gente com essa sensação de derrota, né? Mas é assim mesmo. Porque não tem como a gente aceitar o fascismo, né? O fascismo, a gente pensar nesse tanto de voto que esse homem teve, dá para entristecer um pouco. O mais importante é que nós vamos vencer. Vencer no segundo turno, tá lá, ó. E vai ser uma vitória cachapante. Muitos jornais de direita ficam falando que o Inominável aumentou a votação expressiva dele no primeiro turno em relação a 2018. A minha análise é que foi exatamente o contrário, ele perdeu. Porque todo mundo sabe que essa eleição de 2022 foi uma eleição plebiscitária, com característica de eleição de segundo turno. Em 2018, ele teve 57 milhões de votos. Agora ele teve 51 milhões. Ou seja, 6 milhões de pessoas desistiram dessa pessoa horrível. E é exatamente esses 6 milhões que nós estamos na dianteira dele para o segundo turno, né? Já fechamos alianças aí com todo mundo, Simone Tebet, Ciro, tá? Só o vampirão que vai apoiar o Inominável, mas isso não conta nada pra gente. Então, passada a ressaca, está na hora de passear com a Diana, que ela adora ir nos parques, né? Eu só queria comentar para vocês uma curiosidade que aconteceu nessa eleição. E da agora para frente nós vamos fazendo vídeos todos os dias para animar, né? Contando curiosidades da eleição. A primeira curiosidade que eu tenho é em relação à eleição para deputado federal do atual vereador Renato Freitas. O Renato Freitas ele foi cassado várias vezes, né? Na Câmara Municipal de Curitiba, onde ele é vereador, porque ele organizou uma manifestação, né, contra a morte do rapaz negro, lá no Rio de Janeiro, aquela história triste toda, e ele marcou a reunião lá com uma igreja dos pretos que tem em Curitiba, que foi construída pelos escravos. E a Câmara, que nunca aguentou ele, a beleza dele, mais o cabelo black power dele, aproveitaram a situação para tentar caçar ele. Caçaram, ele foi destituído, voltou. Aí o Cacai pegou a questão dele, né, e deu um apoio tremendo, e aí por fim ele retornou ao cargo dele definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, se ele tivesse sido cassado como vereador, ele perderia também os direitos políticos dele. Como foi restituído ao cargo, ele pôde se candidatar a deputado estadual, se candidatou, ganhou, foi um dos mais bem votados. Agora, interessante, a Câmara Municipal de Curitiba continua ignorando o Renato, como se ele não existisse, sabe? É o racismo puro, gente, nunca vi um negócio desse. Ela anunciou no site dela, eu coloco aqui do lado, que 4 vereadores concorreram a cargo de deputado estadual, federal, e foram eleitos, e não citam ele como se ele não existisse. Ele foi o mais bem votado de todos esses 4, sabe? Então, a primeira curiosidade desse dia é que o Renato está firme e forte. Nós tivemos o tempo todo do lado do Renato, torcendo, tá? Eu tenho profunda admiração do Renato quando, no momento mais decisivo da vida dele, ele chegou com a mensagem de São Jorge. E eu gostaria de deixar aqui também no final uma mensagem que uma grande escritora amiga minha, Verônica Fonseca, escreveu sobre a injustiça que o Renato sofreu. Então fica agora com você, querida Verônica Fonseca. Quem quiser ler com mais calma, é só dar um pause aí no vídeo.